Boa tarde a todos, boa tarde aos nossos alunos, aos nossos professores e demais pessoas que estão acompanhando essa nossa live. Hoje, nosso segundo dia de lives, né? A live com o Josir Loff, que vai falar para a gente sobre autogestão e autorresponsabilidade. O Loff já é nosso parceiro da escola há um bom tempo, já proferiu muitas palestras em nossa escola, já fez conversas, reflexões, né? E ele é diretor comercial da Otimiza Cursos e sempre que a gente solicita, eles sempre estão à disposição para nos atender. Hoje, ele vai abordar a temática para vocês, alunos, sobre como organizar, como gestar o seu tempo em casa. Acredito que logo que as aulas não se tornaram mais presenciais, todos tiveram um pouco de dificuldade de se organizar, o momento de fazer as atividades, como fazer, né? Também ele irá falar da questão da responsabilidade, como se organizar com responsabilidade, conciliando todos os atrativos que a gente tem no nosso dia a dia, visto que agora vocês estão muito mais tempo na internet para fazer as atividades escolares, né? Então, como conciliar todos esses atrativos, as tarefas que vocês têm para fazer em casa, para ajudar os familiares e os estudos, que para nós é algo muito importante e muito pertinente para esse momento. A gente deseja um momento de bastante reflexão. Vocês podem colocar comentários no chat do nosso Facebook e também dúvidas e perguntas podem ser colocadas ali, que depois eu irei fazer as perguntas para o Lof. Lof, seja bem-vindo, né? E desde já nós agradecemos por você ter aceitado o nosso convite, tá? E tenhamos um ótimo momento de reflexão. Amém. Eu também agradeço a oportunidade de ficar uma hora com os alunos, trocar experiências. Espero que realmente consiga passar bastante coisa útil para todos e fico até lisonjeado de ter recebido esse convite do Lacerda, de vocês. Então, assim, pessoal, eu pretendo manter o horário certinho. Eu vou iniciar compartilhando já uma tela do PowerPoint, porque já no início eu falo os objetivos da nossa palestra. Posteriormente, eu dou uma pausa para perguntas, onde, através da Vanessa, eu vou responder e ver se elimino as dúvidas, ok? Muito bem. Então, assim, pessoal, eu me chamo Josir Loff, bastante conhecido, ou só conhecido como Loff. O sobrenome é alemão, é isso mesmo. O que ocorre? Eu fiz eletrônica no Cefet, em Curitiba, na década de 90, e no final de 90 e 97 eu fiz administração aqui na UNC, em Caçador. Por que eu estou falando isso? Como eu vou falar sobre autogerenciamento, sobre você cuidar do seu tempo, das suas tarefas, eu vivi isso na prática. Quando? Então, assim, quando eu estava em Curitiba fazendo eletrônica, eu trabalhava na Itautec, a divisão do Banco Itaú Tecnologia. Instalava os computadores, caixas de banco eletrônicos, né? Posteriormente, eu saí da Itautec, voltei a Curitiba, voltei a Videira, montei em Fraiburgo a Holobyte, que existe até hoje, que é parte de informática. Vendi a Holobyte e fui trabalhar na Xerox. Sobre a Xerox, a minha experiência na Xerox de autogestão de tempo é que eu quero compartilhar com vocês. E hoje eu estou aqui na Otimiza. Muito bem. Então, assim, aluno, como eu estou falando para alunos, as raízes da palavra aluno significa sem luz, né? Aluno, normal, normal, anormal é não normal. Aluno é aquela sem luz. Mas tem como buscar luz. Essa luz funciona da seguinte forma. A palavra também academia, logo em seguida eu vou falar para vocês por que eu estou citando essas palavras.
A palavra academia é que os primeiros alunos que iam buscar conhecimento com os filósofos ficavam em torno do Monte Academos, na Grécia, e daí surgiu a palavra academia, academia de letras, você vai para a academia de conhecimento, de aprendizado. Então, a luz para esse aluno é conhecimento. O conhecimento é que ilumina o caminho. O que eu pretendo, nesse intervalo de tempo, passar para vocês? Algumas velas, deixar algumas velas, que é um conhecimento que eu posso compartilhar. Você vai acender a vela, quando aplicar no teu dia a dia. Pessoal, então assim, sobre o autogerenciamento, por que falar sobre isso? É simples, né? As tendências pós-pandemia são pertinentes a isso. A pandemia acelerou em 10 anos as mudanças que iriam ocorrer na sociedade, na forma de trabalhar, na forma de aprender. 10 anos em 5 meses. Todos agora estamos, de quarentena. Eu costumo brincar que estamos de 140, passou bastante o tempo. E temos que autogerenciar. Temos tempo, temos tarefas, temos que estudar. É assim que funciona. Não vai mudar. Hoje, para você estudar, você vai via webconferência, exige um pouco mais de você. A forma como os professores também tiveram que se adaptar à tecnologia, como tiveram que montar as aulas para passar isso para vocês. Ocorre que, de imediato, quando você fica em casa, você já pensa em que boa, vamos descansar, vamos aproveitar o tempo. É fato, mas você precisa administrar o tempo. O tempo é uma coisa que não se desperdiça. Você nunca terá sobrando dinheiro e nunca terá sobrando tempo, porque você encontra usos para eles. E vocês, estudantes de hoje, serão o profissional do amanhã. Sim, vocês vão trabalhar nesse mesmo formato, nesse formato conectado, nesse formato distante, tá? Nesse formato virtual. Tá, o que me habilita a trocar uma ideia com vocês? Passar um pouquinho de experiência, de repente conseguir passar algumas velas para iluminar. Eu já fui assim na Xerox, eu já trabalhei, olha só, que bacana, sem horário, não tinha horário para cumprir, sem chefe. Eu atendia em Concórdia e meu chefe estava em Florianópolis. Carro da empresa, combustível da empresa, 10 salários mínimos todo mês, $55. Se eu não estivesse na minha cidade base, saísse para atender, eu tinha $55 para refeição e tinha que usar roupa social e gravata. Era o padrão da empresa. Bom, eu atendi aqui a região de Concórdia a Chapecó, desde o frigorífico Sadia aqui até o frigorífico Chapecó, entre outras empresas, né? Consertando e dando manutenção nos equipamentos Xerox. E sim, eu achava que estava bacana, até estava, mas eu não fazia bom uso desse meu tempo. É isso que eu quero trocar uma ideia com vocês, nem das minhas tarefas. Então, assim, tá, mas por que a Xerox? O que é a Xerox? A Xerox Corporation americana, ela inventou, em 1906, o xerógrafo, que é copiador. Hoje você fala, vou tirar um Xerox, alguns falam Xerox, o dicionário aceita as duas. É bastante comum, tirar um Xerox, mas ela é uma empresa. Como toda lâmina de barbear nós chamamos de Gillette, como toda a palha de aço nós chamamos de Bombril, toda a cópia nós chamamos de Xerox. Em 1906, a palavra xero, do grego, é seco. Então, Xerox é escrita a seco. Xerógrafo, ou xerografia, escrita a seco. Observe, em 1906, em 2006 ela fez 100 anos. Eu trabalhei próximo do ano 2000. E, para vocês terem uma ideia da estrutura da empresa, em 96, a Xerox Brasil faturou $4 bilhões.
Para ter um balizamento, uma referência, a Perdigão, hoje BRF, faturou $1 bilhão. Ela entrou para a empresa do BIM. A Xerox faturou $4 bilhões no Brasil e a Corporation americana faturou $68 bilhões. É uma empresa muito grande a nível mundial. A Xerox e a Boeing são duas empresas que os americanos levam no colo. São enormes. Muito bem. Então, eu trabalhava na Xerox e esta é a primeira máquina que eles produziram, que era capaz de fazer cópias. O mundo inteiro tirava a cópia. Quando você ia tirar a carteira, tinha que trazer uma cópia da identidade, tinha que trazer uma cópia disso até hoje. Diminuiu um pouco, mas ainda se tira a cópia. O que a Xerox nos deixou como legado? Eu tenho certeza que todos nós, inclusive vocês, ainda utilizam algumas coisas da Xerox, mesmo sem saber. Ela recebe royalties, ela recebe dinheiro por ter inventado e nós nem sabemos que pagamos. Por exemplo, o código-fonte CMC7 do cheque. Esses números que tem no cheque em todo o mundo, ele é um toner magnético. Os leitores de cheque leem isso e eles, todos os bancos pagam royalties para a Xerox para conseguirem utilizar essa codificação. Ele identifica exatamente valores e origem do cheque e contém todas as informações. Então, o código CMC7 usado com toner magnético paga royalties para a Xerox, dos bancos. Outro legado da Xerox. A Xerox ela não era muito eficiente em comercializar os seus produtos, mas ela era muito eficiente em criar. Nós temos aqui, ó, a impressora laser. Ah, mas quem vendeu a primeira impressora laser foi a IBM. Fato. Quem inventou foi a Xerox. Aí a IBM começou a comercializar e pagava royalties para a Xerox. Pagava para usar aquela tecnologia. O padrão internet, que é esse que nós utilizamos, cabo azul, é o padrão mais difundido no mundo de rede. Hoje estamos usando, nesse momento, esse padrão para fazer essa webconferência. Xerox. O pessoal paga royalties pelos endereços MAC, Master Address Control, para Xerox. E sim, eles inventaram também a telecópia, que posteriormente nós ficamos conhecendo como facsimile, né, do latim facere similare, italiano, né, que é a raiz latina, fazer igual. Ela não achou que era interessante, os japoneses copiaram a ideia, criaram um padrão mundial, e o fax, há pouco tempo atrás, ele era o nosso e-mail de hoje. Todos tinham, todos usavam. Então, assim, pessoal, a Xerox também criou computador pessoal. O computador pessoal, aquele computador que você tem em casa, personal computer. A interface gráfica que nós estamos usando hoje, que é o Windows, e o mouse. Sim, novamente, a Xerox acabou vendendo, cobrando royalties, e quem começou a difundir o computador pessoal foi a IBM e a Apple. Mas aqui, pessoal, nasceu uma coisa muito interessante com a interface gráfica. Uma das melhores coisas no mundo, e eu sei que todos usaram. Ctrl+C, Ctrl+V. Sim, copiar e colar nasceu aqui, com essa ideia de você pegar as pastinhas e conseguir movimentar. E fechando aqui, pessoal, o raciocínio de legado da Xerox, uma empresa de 100 anos. O ambiente de trabalho que hoje a Google comenta, que tem espaço com puff, que é para a pessoa ter criatividade, você leva o cachorrinho, você já era utilizado pela Xerox. Esse ambiente de sala de relaxamento e esse ambiente liberal. Era legal ir trabalhar de bicicleta, você não tinha exigência de roupa, porque eles queriam que o pessoal criasse coisas como o Windows, como o fax. A Xerox já utilizava isso em 74, muito tempo atrás. Muito bem. A Xerox hoje, ela continua lá em Palo Alto lá, Vale do Silício, centro-americano, onde tem grandes empresas, onde nasceu a internet, onde nasceram a Apple, o iPhone, entre outros, tá? E ela foi uma das primeiras empresas a se instalar. Ela tinha lá o parque. O pessoal ficava aqui de boa,
era no parque, Palo Alto Research Center, Centro de Pesquisas da Xerox. Eu queria sugerir para vocês também como que a Xerox não ganhou dinheiro com a interface gráfica que vem a ser o Windows hoje. Tá? Por que ela não ganhou? Tem um filme que eu vou sugerir para vocês, Piratas do Vale do Silício. Lá conta a história onde o Steve Jobs, dono da Apple, que produz o iPhone, fez uma visita à Xerox, copiou a ideia do Windows e trouxe para a Apple, produzindo o Macintosh. O Bill Gates, dono do Windows, da Microsoft, que detém o Windows, foi um dos homens mais ricos do mundo, pediu para trabalhar de funcionário do Steve Jobs e copiou a ideia do Windows, a interface gráfica, e lançou antes da Apple. É bem legal o filme, você vê todos os meandros, tá? Então, no Vale do Silício hoje, o que nós temos lá? Continua valendo. Nós temos várias empresas. Por exemplo, a Apple, o eBay, a Intel processadores, i3, i5, i7, e a Adobe, Photoshop e outros softwares. Bom, eu pesquisei a Xerox essa semana e para ver como ela está literalmente agora, né? E eu observei, ela estava negociando, a Xerox está considerando comprar a HP. Foi interrompido a negociação devido ao coronavírus, mas ela pretende comprar a HP, que foi uma das pioneiras com as impressoras jato de tinta. Também soube da notícia aqui, ó, que o criador da impressora laser, funcionário da Xerox, morreu em janeiro, né, aos 81 anos, não foi de Covid. E assim, pessoal, voltando. Então, vocês entenderam que a Xerox era uma empresa poderosa. Eu trabalhei na Xerox do Brasil, Corporation, atendendo aqui na região. Eu tinha que fazer total meu autogerenciamento. Não tinha chefe, não tinha horário, não tinha nada. Eu ligava, deixa eu mostrar aqui. Então, eu tinha que fazer o gerenciamento. Como que funcionava? Pela manhã, lá em Concórdia, eu ficava em casa com o carro e as peças de reposição. Eu ligava para a central em Florianópolis, onde uma secretária me dizia os clientes com o número de chassis das máquinas que precisavam ser visitados para manutenção. Eu me deslocava até o cliente e consertava a máquina. Era um chamado, preenchia o relatório e aí depois eu ligava e gravava. Minha voz ficava gravada no computador em Florianópolis para ver que peça tinha ido, o tempo que eu demorei. E todo mês eu viajava para São Paulo para treinamentos. Vinha a máquina dos States e eu tinha que ir fazer treinamento. Muito bem. Para mim estava tudo certo. Mas eu descobri que eu não conseguia gerir bem o tempo e as minhas tarefas. Como assim? No início, eu fazia da seguinte forma. Eu saía muito. Estava sempre algum cliente. Eu estava rodando, eu estava conversando com um cliente, eu não ficava em casa. Eu demorava bastante para fazer atendimento. Eu pensava que, demorando para fazer atendimento, o cliente ia curtir. Pessoal, por que eu estou falando isso para vocês? Que são erros de quando nós fazemos o autogerenciamento, que vocês vão poder corrigir no dia a dia, se vocês perceberem que cabe, se vale a pena acender essa vela. Simplesmente eu demorava bastante no atendimento. Eu pensava, bom, o cliente quer que eu fique aqui. Eu sempre relatava, quando eu mandava o relatório, se eu demorava 2 horas, eu relatava que eu tinha demorado 1h30, porque eu queria que a Xerox percebesse que eu consertava rápido. Achava que isso era bom. Não tinha hora definida para ligar. Eu ligava na central de manhã, de tarde, de noite, qualquer hora. E o meu inglês era fraco. Isso é um fato, era um fato. Acontece que eu não era tão legal quanto eu queria, não era tão eficiente. Quando que caiu a ficha? Quando que cai a ficha para você? Pô, mas eu tenho alguma coisa que eu estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro. Posso melhorar isso e vai me ajudar muito. Um belo dia, meu chefe lá de Florianópolis me falou, ele me explicou que quanto menos eu saísse de casa, menor os custos para a empresa.
Sloth, enquanto você fica em casa, a empresa não gasta combustível, o carro não fica rodando. Para mim, eu quero que você fique em casa. Uau! Eu entendi que eu tinha que estar rodando e ele falou que não. E é fato. Era melhor ficar em casa e não ficar gastando gasolina. Um cliente, a Sadia, lá dentro da Sadia, eu fui fazer atendimento e ele me comentou, diz, olha, você tem como liberar a máquina antes? Eu queria que você liberasse logo a máquina, que tem um monte de coisa para fazer. Eu percebi que não era interessante eu demorar muito lá no cliente, que o melhor mesmo é que a máquina estivesse liberada antes, mas não eu ficar lá gastando o tempo do cliente. E um técnico no treinamento me disse, olha, se você relata no teu relatório que você fez um atendimento de 2 horas em 1h30, a Xerox Floripa vai perceber que você tem muito tempo livre. Então, você demorou 2 horas, mais 2 horas, mais 2 horas, 6 horas trabalhando por dia, você diz que demorou 4h30, 5, ele vai pensar que você tem muito tempo livre e vão te colocar mais máquinas para conserto. Fato, ocorreu. E uma vez em treinamento, um colega me disse, olha, eu ligo só de manhã para ver os trabalhos e à tarde eu ligo, relatando o que eu fiz e já, às vezes, pego o trabalho do dia seguinte. Bastante interessante. A secretária também já tinha essa sistemática e conseguia passar para ele com mais eficiência que estava para ser consertado. E aqui eu quero comentar um fato que pode ocorrer com qualquer um de nós. Eu tinha um colega que não falava bem inglês. Então, assim, nós estávamos em São Paulo, na sala de treinamento, as dependências da Xerox, e a Xerox optou, a partir de 2000, não traduzir mais os manuais técnicos do inglês. Vinha em inglês, você lia em inglês, aprendia em inglês. E teve um dos técnicos que estava na sala, que era lá do norte, nem era aqui do sul. E a hora que começou o treinamento, o professor lá com sotaque, falando bem carregado, ele era americano, começou a explicar o treinamento, distribuiu as apostilas, e o aluno, o técnico, que não era tão eficiente em inglês, resolveu limpar um pouco o lado dele e falou, olha, instrutor, eu não sou muito bom no inglês, não consigo acompanhar tão rápido. Aí o instrutor falou, você não consegue entender o inglês, você não consegue ler bem inglês? Ele falou, não. Então, por favor, pega as tuas coisas e volta para a tua cidade. Uau! Aprendi ali que eu tinha que me virar com o inglês. Aí, eu mudei. Olha só, o que eu estou falando? Que o autogerenciamento, tempos e tarefas podiam ser melhorados, deviam ser melhorados. Eu partia da premissa errada. Achava que tinha que ficar rodando. Quando não mudava. Era melhor eu não ter que ir consertar a máquina. A Xerox recebia por mês, ela tinha contrato com os clientes. Se eu saísse, eu só gerava custo. Então, assim, o que eu tive que mudar? Eu saía menos vezes, fazia um circuito otimizado, onde passava em 2, 3 clientes. Na volta, se sobrava tempo, eu visitava outros clientes, ver se já não tinha alguma coisinha para corrigir, para ajustar, evitando abrir um chamado. Eu confirmei a melhor hora para atender cada cliente, não perdia tempo conversando. Clientes preferiam à tarde, clientes que preferiam de manhã. Sempre reportava o tempo correto. Eu demorei 1 hora, eu relatava 1 hora, 2 horas, 2 horas. Mantinha a rotina de horário para ligar e trabalhar, então eu tinha um horário para começar, um horário para terminar. Eu não ficava estourando os horários, não ficava perdendo tempo. E no que eu recebi os manuais em inglês, eu traduzia tudo. Comecei a ficar melhor, bem melhor em inglês. Lia, anotava dúvidas dos manuais que eu recebia. Então, assim, pessoal, voltando ao autogerenciamento. O que eu aprendi na prática? Tinha coisa que eu fazia errado. Eu não fazia um autogerenciamento eficaz. Depois que eu mudei tudo aquilo, o que veio de resultado? Com mais tempo em casa, eu me organizei e comecei a consertar fontes de computadores, partes de computadores, para empresas de informática. Tinha mais renda ainda. As empresas dos clientes começaram a pedir, quando abriam um chamado, para que eu atendesse, porque eu fazia rápido, não ficava conversando. Adequar a quantidade de máquinas. Como eu falava, que o tempo que eu passava consertando,
eles não colocaram mais máquinas para mim consertar. E me deram preferencialmente as tecnologias mais recentes americanas. Estava mandando bem no inglês. Olha só, hoje é até um luxo. Eu gostaria disso, mas não consigo. Eu começava cedo e eu conseguia deixar tudo pronto e eu não trabalhava sexta à tarde. Eu saía de Concórdia, vinha à Videira, ficava sexta à tarde, sábado, domingo e segunda de manhã também não trabalhava. Voltava para Concórdia e começava à tarde, sem detrimento do trabalho. Era maravilhoso, eu realmente tinha um final de semana. E por último, melhorei muito meu inglês e conhecimento técnico de impressão a laser e rede de computadores Ethernet. Fiquei muito bom em inglês. Então, assim, começaram a vir para mim, para minha área, os melhores equipamentos para conserto, as laser color, que eram equipamentos que rendiam mais. Quando eu consertava, a Xerox pagava, fazia um cálculo de pontuação, me mandava mais valor maior. Aí sim, eu fiquei bacana de novo e correto. Eu consegui produzir um gerenciamento eficaz. Porque eu contei toda essa história. O intuito é você perceber que você tem que partir da premissa correta e que você tem que se autogerenciar. Porque você tem muitos ganhos com isso. De tempo, ganho de dinheiro, ganho de conhecimento. Tá, Lof, e como que eu aplico isso? Eu vou deixar um minutinho aqui, ó. Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar para Vanessa, que eu respondo. Assim, pessoal, quem tem alguma dúvida, pode colocar a pergunta ali no chat do Facebook, que eu estou aqui acompanhando, e eu faço a pergunta para o Lof, tá? Então, vamos lá, temos vários alunos participando, dizendo boa tarde, né? Oi, né? Lembrando os amigos, a Sandra também está aqui assistindo, Lof, né? A transmissão ao vivo, tá? E os alunos que tiverem algum questionamento, alguma dúvida, podem digitar, então. Eu não sei, Vanessa, se eu estou falando muito rápido, estou tentando manter o horário, está tranquilo, estão conseguindo? Bem tranquilo, uma boa fala, dá para entender bem tranquilo, sim, Love. Que bom. Queria frisar aqui, novamente. Oi. Nós temos aqui alguns dizendo não temos nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida, boa tarde, não temos dúvida. Acho que está bem claro, né? Essa tua ponderação e toda essa questão de perceber o que há de falhas, né? O que a gente está fazendo e tem falhas e que a gente precisa melhorar, né? Se autoavaliar naquilo que não está dando certo e que precisa melhorar. Isso fica de dica aos nossos alunos, né? Que estão ali com como se reorganizar, como, eu estou fazendo dessa maneira, não estou conseguindo. Então, precisamos mudar a maneira, né? Exato. E aqui não temos nenhuma dúvida, Lof. Pode continuar, está bem claro, então. Perfeito. Eu parei, dei uma pausa, porque agora eu quero trazer para a realidade hoje do aluno em casa, para a realidade do profissional que trabalha em casa, esse conhecimento que eu passei já há um tempo, né? Queria só relembrar a todos de assistir o filme Piratas do Vale do Silício. Ele é fidedigno, ele é muito legal, é um filme gostoso de assistir. E lembrar a todos que graças a Xerox nós temos o Ctrl+C, Ctrl+V. Foi comercializado pela Apple, pela Microsoft, mas eles que criaram o conceito e eu sei que todo mundo usa. Ok? Então, assim, pessoal, eu vou retomar aqui a apresentação. Ok, acredito que todos estão vendo. Como não temos perguntas, pessoal, estamos a 20 minutos do tempo, eu vou trazer agora para a realidade de cada um. O que você pode aplicar? O seu autogerenciamento? Como que você pode utilizar esse conhecimento, acender essa vela? Tá.
pessoal, como eu falei antes, o tempo, quando surgiu a pandemia e você ficou em casa, eu sei, né? Yes, estou em casa. Só que nós somos levados a relaxar demais e nos tornarmos improdutivos. Então, o tempo não deve ser desperdiçado. Observe, todo mundo tem X dias de vida. Cada dia a mais é um dia a menos. Então, se você puder aproveitar esse tempo, aprendendo, curtindo, fazendo um hobby, tendo tempo livre, tendo conhecimento que vai te garantir um profissional melhor amanhã, estudando, que esse estudo vai te facilitar ingressar numa faculdade, se tornar um profissional mais bem remunerado, que vai te dar um padrão de vida melhor para você e tua família. Esse tempo tem que ser aproveitado desde já, não é amanhã. Amanhã está chegando. Então, o tempo não deve ser desperdiçado. Adianta tudo que você puder das tuas tarefas. As minhas meninas estudam e no que encerra a aula, elas já pegam e fazem as tarefas. Como está quente aquela informação, como elas estão dentro, inseridas em todo aquele contexto ali de aprendizado, elas desenvolvem muito mais rápido. Eu tenho duas meninas, duas gêmeas de 10 anos, que são na quinta série. Também estudam via web. E elas aproveitam esse tempo. Normalmente, elas depois têm mais tempo livre para outras coisas. Estude para a prova. Pessoal, uma dica importante aqui, ó. Já fiz isso. Também já fui aluno por muitos anos. Oi? Desculpe interrompê-lo, se você puder reduzir um pouquinho a tua tela, na apresentação ela está cortando, não sei qual é a porcentagem que você tem ela. Deixa eu me ver se eu consigo aqui. Eu vou interromper. Só se for possível. Deixa eu me ver aqui. Eu tô com tela cheia. Só um minuto. Deixa eu encerrar aqui, então. Encerrar aqui. Eu vou retomar o PowerPoint. Vou colocar ele para cá. Vou dar um Shift F5. Vamos ver se melhora. Melhorou ou não? Agora você não compartilhou ela, não estamos vendo aí. Aí vai, né? Só um pouquinho. Deixa eu pegar aqui, então. Voltar para cá. Cheguei aqui. Agora eu vou em compartilhar. E eu vou compartilhar a janela. Se não rodar, eu vou compartilhar a tela toda daí. Tá bom. Uma janela. Apresentação de slides aqui. Estourou o quadro, tá dentro. Agora está bem legível. Ficou bom, perfeito. Como eu interrompi e voltei, ele acabou se perdendo. Eu vou puxar até onde eu estava falando. Eu puxei lá no início para ficar correto. Já estou chegando. Aqui. Tá correto? Perfeito agora, Lof. Então, assim, pessoal, retornando, estudar para a prova. Somos levados não, estuda amanhã, estuda depois. Quando falta pouco tempo, você vai estudar. Não, estude antes. Estude antes, vai aprendendo com o tempo. Quando chega no dia da prova, o dia antes, não estude, relaxe. Você só vai se estressar e no momento de fazer a prova, você vai se complicar. Isso funciona muito bem também para Enem, para outras provas que você venha a fazer. Até um exemplo nas Olimpíadas, o repórter da Globo perguntou para um atleta: que legal, Olimpíadas do Brasil, estamos aqui agora, vai começar amanhã ou depois. Falou com o atleta, falou: e aí, no gás para fazer? Ela falou: tá tranquilo, tá relaxado. Mas vocês não treinando? Ela falou: não, nós treinamos antes. Agora a gente vem, relaxa e mostra o quanto treinou. Isso é válido para as provas também, para você estar mais preparado. Estuda antes. Reconhecimento como pessoa ou aluno trarão vantagens. Sempre que você for negociar alguma coisa, negociar qualquer coisa, se você se autogerencia, o pessoal vê o valor de você como pessoa, que você não desperdiça tempo, que você é competente, que você tem conhecimento, vai facilitar para você a negociação. Vou citar um exemplo que ocorreu comigo.
Eu fazia faculdade em Caçador, na UNC, hoje Uniarc, era a Universidade do Contestado, e eu ia me atrasar para uma prova de psicologia. Eu sei que vocês tiveram uma palestra muito legal ontem, com uma psicóloga, e eu ia fazer a prova com Alfredo Feigl, em Caçador, mas eu estava fazendo um atendimento em Joaçaba, e não ia dar tempo. Aí eu liguei, falei para a coordenação, olha, eu tenho uma prova, eu queria fazer, eu preciso fazer, mas vou chegar atrasado. Isso chegou aos ouvidos do Alfredo Feigl, que me queria bem, nas aulas eu era muito participativo. Ele simplesmente chegou na sala e falou, pessoal, o LOF está atrasado, eu vou dar 1 hora para vocês relaxarem, e quando ele chegar a gente faz a prova. E foi o que ocorreu. Quando eu cheguei, todo mundo, pô, LOF, você atrasou 1 hora a nossa prova. Eu falei, eu não pedi. Aí o Alfredo Feigl saiu em minha defesa e falou, não, mas o LOF é um excelente aluno, super participativo, eu fazia questão dele participar e fazer a prova com vocês. Então, isso é um reconhecimento que vai facilitar a tua vida. A organização, você precisa se organizar. Um local, para você participar da aula, você tem que ter uma mesa, você tem que ter um computador, plugar, de preferência, o cabo, o Wi-Fi cai muito, plugar na rede, prestar atenção na aula, usar, se o som é ruim, usar fone, usar microfone, participar. Como professor, eu vou falar para vocês, não como aluno, mas agora como professor, que o professor adora quando o aluno pergunta, quando o aluno vai arguir, porque ele sabe que o aluno entendeu e quer mais, quer aprender mais. Isso é muito legal. Porque o conhecimento, uma vez adquirido, ele é uma moeda que não perde valor. Vai passar o tempo e você vai continuar tendo esse valor contigo. Então, se organize. Organize seus cadernos, organize um horário para você fazer as tarefas, um horário para você estudar. Mas daí também eu vou ficar só estudando. Não, pelo contrário. Quando você organiza as coisas, te sobra tempo. Você vai ter tempo para fazer teu hobby. Eu curto, sei lá, um trabalho manual. Você vai ter tempo para isso. Curto me maquiar, as meninas. Curto cuidar do meu cabelo. Show! O menino, curto lá na academia, malhar. Ótimo! Se você se organiza, você tem esse tempo. Normalmente, pensamos que sobra tempo. Se você se organizar, sim. Se você não se organiza, nunca sobra. Para frente, então. Como eu falei há pouco, né? Se você administra tudo isso, suas tarefas e teu tempo, você vai poder um hobby, você pode iniciar projetos. Se você tem uma ideia, queria fazer isso, queria fazer, começar um novo estudo, queria fazer um intercâmbio, comece. Veja que língua que você tem que aprender, veja que caminhos você segue, para quem que você vai solicitar, para quem que você vai mandar um projeto, onde você entra em contato. Já aproveite esse momento que você está em casa, esse momento pandemia, e inicie tudo isso. É a hora. Não tem muito por que ficar esperando. Imprescindível o inglês. Mesmo no mundo todo, se você falar inglês aqui, na China, no Japão, você será entendido, com certeza. Talvez para os filhos de vocês, para os meus netos, seja o mandarim. O mandarim é a China. No pós-pandemia, a China vai se posicionar como um país muito forte. Ela saiu antes, ela tem bancos gigantes, bancos maiores que os americanos. Talvez, até hoje já está sendo solicitado bastante o mandarim. Meus netos, os filhos de vocês, tenham que aprender mandarim. É mais complicado, né? Cheio de casinhas. Então, assim, pessoal, com isso eu queria deixar para vocês algumas velas. O que dá, resumidamente? Organize-se, organize o teu tempo, isso vai te trazer respaldo profissional, respaldo como pessoa, vai te trazer dinheiro e reconhecimento. Aí você vai ficar bonito na foto, no que você consiga pôr isso em prática. Eu queria levantar para vocês aqui algumas questões. Eu estou quase encerrando, faltam 10 minutos, eu vou abrir para perguntas novamente.
se ter alguma pergunta. Gostaria. Por que esse papo de autogerenciamento e tal? É que pós-pandemia, o autogerenciamento ele será muito mais exigido, ele estará mais presente. Mas por que isso? Por que vai estar mais presente? Assim, pessoal, mesmo vocês voltando à aula, o aprendizado ele será híbrido. Uma parte será presencial, mas ficará muita coisa no virtual, com certeza. Como eu falei para vocês no início, a pandemia trouxe 10 anos de mudanças sociais em 5 meses, nesta 140. Então, será híbrido. Logo, essa parte que você fará virtual, fará em casa, você precisará se autogerenciar. O aprendizado nas corporações, tá? As corporações estão produzindo academias, elas estão fazendo treinamentos na internet. Você vai trabalhar num banco, o banco fala, olha, você precisa melhorar o Excel. Você acessa esse link, tem a academia do banco X, que é o banco que você está trabalhando, e aprenda. Até pouco tempo atrás, nós fazíamos muitos treinamentos de Excel para empresas grandes, bancos, cooperativas. O pessoal vinha, nós colocávamos um professor e eles aprendiam o Excel. Hoje nós não temos mais essa solicitação, porque as empresas pedem para que o profissional aprenda Excel. Observe, profissional que será você amanhã. Então, o aprendizado ele vai ficar também orientado dentro das corporações para funções da corporação. É um fato. Profissionais em home office. Como eu trabalhava em casa, não era home office, que eu não tinha o computador, mas era o conceito, né? Você também. O pessoal vai chegar, você é um arquiteto, vai te passar um projeto, está desenvolvendo um projeto para uma pessoa, uma grande empresa. Olha, eu quero esse projeto, qual o prazo? Não, consigo te entregar em 3 semanas. E pronto. Se você vai fazer durante o dia e vai dormir à noite, em casa, ou vai fazer durante a noite e dormir durante o dia, não importa. Na 3ª semana você entrega o projeto. Vou colocar uma situação aqui. A Xerox não aceitava uma coisa. Desculpa. Eu estava indo atender o cliente, o carro era da empresa, carro do ano, e daí furou o pneu e congestionou. Não importa. Não tem desculpa. Por que você não foi a pé? Por que você não pegou um táxi? Se você derrubou o poste, o carro tem seguro. Aciona a seguradora, pega a tua pasta de ferramentas, pede carona, pega um táxi, pega uma circular, chega no cliente. Eu gostei muito desse conceito, porque nós brasileiros temos um hábito de dar desculpa muito fácil. Eu estava indo, mas daí ameaçou chover. Cara, nas relações comerciais isso é muito ruim. Imagine você compra a passagem, chega lá na hora, vai pegar o avião, olha, mas sabe assim, não lotou o voo, então nós cancelamos. Não vai, né? Então, evite as desculpas. Seja profissional, administre seu tempo para que você consiga trabalhar em casa. Você vai receber por isso. Mas eu quero estar fichado e receber por mês. Esquece. A tendência grande é que você vai receber pela tarefa, pelo projeto. Não tem esse lance de você só receber no fim do mês. Na Xerox, eu tinha uma pontuação por máquinas, eu recebia na faixa de 10 salários mínimos, mas eu tinha X máquinas, cada máquina que era X pontos, eles me pagavam por aquilo, a máquina chamando ou não. Mas não era um conceito de salário, era um conceito de responsabilidade, deixar aquelas máquinas rodando. Você também, você vai receber tarefa, projeto. Mas talvez as empresas eu trabalhe por mês. Sim, também será um mix. Mas a chance de você atuar no mercado enorme é de trabalhar por tarefa. As pessoas vão se deslocar menos. O pessoal acostumou. Hoje você fala, vamos fazer alguma coisa. Não, vamos ficar, vamos fazer as reuniões agora via computador. O pessoal se acostumou. Isso vai ficar padrão. Reuniões presenciais, parou. E delivery integrado ao cotidiano, o pessoal deixar na tua casa. Já existe esse serviço, você vai ligar e vai dizer, olha, eu quero que você abasteça meu carro. O pessoal vai lá e abastece teu carro na garagem. Já existe? Sim. Olha, eu quero dar banho no meu cachorro.
Pega um carro, pega teu cachorro, vai na tua casa, dá banho no cachorro. Então, isso é o profissional da manhã. Isso é vocês atuando no mercado. Já existem serviços, não em Videira, eu sei, mas em São Paulo, grandes centros já existem. Vai ser normal você pedir qualquer coisa e receber na porta da tua casa. Advento da impressão 3D e imagens em 3D. Agora o pessoal vai começar a produzir tudo com a impressora 3D, que vai adicionando material. Já tem um programa da Nike, você baixa o tênis da Nike no computador, se você tem uma impressora 3D e é impresso, você paga pelo programa. Sim, já existe, os americanos já têm isso. Então, vai haver uma expansão disso. É um mercado também que abre, que trará oportunidades. A própria Xerox, que eu estava lendo, ela está trabalhando em fazer impressoras 3D mais rápidas, tanto com plástico quanto com metal. Sim, existe impressora 3D que produz peças em metal. Interessante, né? Mas já existe. No outro lado da moeda, eu queria deixar vocês cientes de que no pós-pandemia, todas essas mudanças também têm alguns desafios. Nós temos desemprego em massa. Sim, não adianta. Muitas empresas fecharam, muitas empresas tornaram-se inviáveis e isso vai gerar desemprego. Por isso, vocês têm que estar bem preparado para ser um profissional de destaque para garantir o teu espaço. Salários reduzidos. Como tem muito desemprego, aumenta muito a oferta de mão de obra e as empresas achatam o salário. Com certeza. E por último, dificuldade de gerar patrimônio. Até um tempo atrás, você trabalhava, com o tempo você comprava um carro, comprava uma casa. Se o mercado vai estar mais acirrado, se o salário estará reduzido, você vai demorar mais tempo para produzir esse patrimônio. Então, você tem que estar ciente disso. Você tem que se autogerenciar para ter tempo, dinheiro, espaço no mercado como profissional. Mesmo se você conseguir estudar, se organizar para estudar, para conseguir uma bolsa numa faculdade, isso trará muitas benesses para você. Será muito bom. Acredito que agora, dúvidas ou perguntas? Eu vou interromper o compartilhamento. Lof, temos alguns, antes de eu fazer, temos uma pergunta até o momento, né? Então, antes de eu fazer essa pergunta, vou te expor alguns comentários, né, sobre a sua apresentação. Tainara Campos de Souza, que é a nossa aluna, diz o seguinte: achei super interessante sobre o quão importante é a organização do nosso dia a dia. Ainda a mesma aluna mais abaixo fala: temos a mania de pensar, depois eu faço, mas por que deixar para depois o que eu posso fazer agora? Não é mesmo que você acabou, né, comentando com eles, né? E aí temos vários comentários, né, dizendo muito bom, sem dúvidas, né, bem tranquilo. E a Érica, já um tempinho anterior, a Érica Machado, fez a seguinte pergunta: como é que eu vou saber no que eu preciso mudar? A pergunta é um pouco ampla, mas eu vou tentar responder. Você tem que perceber quando cai a ficha. Quando as pessoas comentam alguma coisa de você, principalmente se for uma criança ou se for um idoso. Se o idoso te cobrar, você é muito lento, se você é muito... demora para iniciar, resolver as coisas. Preste atenção. Por que mais numa pessoa idosa ou numa criança? A criança, ela não tem pudores, ela não tem percalços sociais, ela vai chegar para você e dizer, você é feio, você é gordo. E na inocência dela, ela está falando a verdade. As pessoas adultas já, eu vou ofender, esse aí pode ser um futuro cliente, não vai falar. E o velhinho, ele fala... porque não está nem aí. Daqui 4, 5 anos, se o Covid não derrubar ele está partindo dessa para melhor. Então, ele fala para te ofender, mas você nunca faz isso, você é aquilo, você sai e não leva blusa. E ele quer te ofender porque não muda nada na vida dele. E se ele conseguir te ofender, ele até fica feliz.
Então, pegar essas dicas de algumas coisas que o pessoal cobra, às vezes a mãe, por que você chega atrasado na aula, sendo virtual, você sai da cama, coloca o cobertor, vai para frente do computador, mesmo assim você se atrasa. As pessoas que te cobram, elas te cantam a pedra, elas te dão a dica onde você precisa melhorar. Sim, principalmente a mãe, quando cobra, o pai, eles estão torcendo por você. Eles querem que você acerte. Então, eu daria a dica para ela o seguinte, que onde cobram é onde ela pode melhorar, tá? Porque normalmente onde ela está falhando. E se for um velhinho, uma criança, melhor ainda. Não sei se eu respondi. Acredito que sim, Lof, né? E eu acho que também, complementando de repente, a gente também tem que sempre se autoavaliar, né? Se eu estou fazendo sempre esse caminho e ele não está tendo um resultado muito bom, tenho que pensar e mudar em alguma coisa, né? Se eu estou estudando para matemática, sempre no mesma sistemática e o resultado não está bom lá no final, eu tenho que achar um modo diferente de estudar para conseguir alcançar o meu objetivo também. Além, né, dessa pergunta, temos ainda os comentários nas palavras dos nossos alunos, né, Lof? Super Sim. top, tá? Adorei a live, muito top, né? Eles estão elogiando, adorei, muito bom, muito bem show, nessa sistemática. Ainda a Juliana Alves fala o seguinte: boa tarde, é muito bom rever esse querido professor dos tempos do CBI. Precisamos sempre ter um feedback de nossas vidas, tá? Acredito que ela seja mãe nossa, não sei informar. Todos estão te parabenizando, Lof. Né? Queremos de coração agradecer por este momento, né? Se você quer falar mais alguma coisa para eles, depois eu faço o fechamento. Eu vou falar mais uma dica que eu até utilizei aqui com relação às palavras. Observe que eu falei algumas palavras, tipo xerox, academia, facsímile, facsere similar, e dei a tradução. O que ocorre? Quando eu comecei a brigar um pouquinho com o inglês, eu gostaria que os alunos também começassem a atentar para as palavras, porque elas dão a dica, elas dão a resposta. Quando você entende uma palavra, você entende o contexto, e se cair numa prova, se cair em qualquer lugar, a palavra diz o que é, sabe? Televisão, tele é longe, visão é ver, ver ao longe, né? Então, você começa a entender as palavras, a hora que a palavra surge para você, você já clareia a ideia. Isso é muito útil, tanto do inglês quanto no português, como nas raízes das palavras, porque a hora que você fala, já cai a ideia. E eu peguei esse hábito quando estava na Xerox e até hoje eu trago. Às vezes o cara me fala uma palavra, webinar, vamos webinar. Webinar, web, teia, internet, né? E binar vem da junção da palavra seminar, seminário. Então, seminário via web. Então, o cara fala, vou webinar, é um conceito, é um seminário via web. Então, eu gostaria que os alunos atentassem para as palavras, porque em qualquer situação que ela surge, ela já traz a mensagem. Isso ajuda bastante você entender as coisas. Era isso, Vanessa. Uhum. Então, aqui, né, continuam os elogios, né? Bom, Parabéns, foi muito legal, muito interessante, né? E a gente quer de coração, né, te agradecer, né, por esta oportunidade, por você estar dispondo do seu tempo, né, e fazer um trabalho voluntário, né, e trazer essa sua experiência, né, com a Xerox, uma experiência muito assim diferente para nós, né? Eu nunca trabalhei nessa sistemática e acredito que trouxe algumas reflexões para os nossos alunos que puderam fazer um parâmetro, um comparativo do como você já fazia isso há muito tempo atrás e eles tiveram que se adaptar agora neste momento, né, de atividades não presenciais em suas casas, tá?
Queremos agradecer e dizer que a escola está sempre à disposição, sempre que vocês precisarem de nós também, nós somos parceiros da Otimiza Cursos, tá? Muito obrigada mesmo, Lof. E aos nossos alunos, quero lembrá-los, né, que amanhã nós temos lives de manhã para as turmas da manhã. Todos estão convidados a assistir todas, mas especificamente no seu turno. E amanhã à tarde, às 2 horas da tarde, nós temos mais uma live, certo? E as lives encerram, essa semana de lives encerra na sexta-feira com uma atividade que os nossos alunos vão fazer, né, abordando essas reflexões que foram trazidas por vocês, os nossos palestrantes. Então, eles vão desenvolver uma atividade acerca disso. Muito obrigado, fiquem todos bem. É importante neste momento mantermos os cuidados, né, com a nossa saúde principalmente. Nós da escola estamos com muitas saudades de vocês alunos, porque vocês nos fazem muita falta quando a gente vai para a escola e não tem vocês, não tem o barulho, não tem vocês lá esperando para conversar com a gente fica um pouco perdido na escola. Mas sabemos que logo tudo isso vai passar e a gente espera tê-los todos bem e que todos continuem desenvolvendo as atividades. Um grande abraço a cada um de vocês, fiquem bem. Um grande abraço. Tchau, tchau.